aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo novo no canal, aqui as minhas redes sociais para vocês me adicionarem e me seguirem. E hoje eu quero falar sobre um tema bastante interessante que tivemos aqui em casa e surgiu um tema de vídeo, que é sobre falta de fé. Eu vou estar baseando esse vídeo em duas partes, mas em duas circunstâncias diferentes. Então uma vai sair nessa segunda, né? Estou gravando esse vídeo no sábado, como alguns de vocês sabem, e eu vou gravar hoje de segunda, aí tal de quarta, e na outra segunda vai ser o outro vídeo sobre a falta de fé ou a infidelidade, do jeito aí que vocês preferirem, em duas situações diferentes, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa falta de fé. Esse primeiro tema dessa segunda, que na outra segunda eu vou terminar o assunto sobre a infidelidade, eu vou estar baseando hoje em Atos capítulo 12, do versículo 9 em diante. Que quem lê a Bíblia já sabe, do que vou dizer sobre Pedro é livre da prisão. De acordo da linguagem da Bíblia que eu estou usando, diz assim: então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Aí parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram no portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Marta, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele, Pedro, bateu ao postigo do portão, veio uma criança chamada Rode, uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Versículo 15. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Até aí já dá para entender. O que eu quero dizer sobre a falta de fé é que vamos colocar como Pedro as nossas situações, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E a gente, essas pessoas, que enquanto Pedro estava preso, pessoas oravam por ele, para que ele venha a ser liberto, para que ele venha a sair daquele lugar, daquela prisão. Eles oravam. Quando Deus vai querer tratar naquilo que eles oravam, o anjo desce, vai passando e as portas vão se abrindo sozinha, onde eu já vi muitos pregadores, e é um fato, é meio que engraçado, mas sabe aquelas portas de shopping que você chega e a porta se abre sozinha? Aí a primeira aí a gente acha que foi inventado muito tempo depois, mas aqui nesse tempo eu já vi aquela porta via sensor. Pedro chegava perto, os portões iam se abrindo, e assim Pedro foi indo. Aí ele vai até a casa de Marta, mãe de João, aqui no versículo 12, e ele chega lá e bate no portão. De repente, eu imagino dizendo: abre aqui, é Pedro que está aqui do lado de fora. A criada Rode vai lá, abre o portão. Meu Deus, é Pedro. E ela, sem como agir ali, ela sai correndo e fala: olha, Pedro está aí fora. Aí as pessoas vão olhar e falar assim: Pedro está preso. Pedro está lá e a gente está orando aqui. A menina dizendo: ele está lá, eu vi que era ele. Aí depois eles vão dizer: é um anjo, é o seu anjo. Mas de tanto ela insistir, e Pedro também insistir, eles vão lá e vê Pedro. E de repente no versículo 16, entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ficaram atônitos por quê? Eles não clamavam para aquilo viesse a acontecer? A falta de fé foi tanta que eles clamavam, mas não criam, vamos dizer assim. Eles oravam, eles confiavam em Deus que oravam, mas não sei, vamos dizer, o porquê eles oravam. Quando realmente a situação aconteceu, eles ficaram: nossa, é Pedro mesmo. Ficaram atônitos, ficaram surpresos com aquilo. Muitas das vezes a gente é assim. Deus realiza, uma obra ali no meu trabalho, na minha família, no meu emprego, na minha escola, na minha faculdade, na minha rua, na minha igreja, seja onde for. Mas depois que a gente termina a oração, a gente pensa: nossa, será que não é muito para Deus?
Acho que eu coloquei muito peso, coloquei muita responsabilidade sobre Deus. Aí a gente põe na mão de Deus, mas quando termina a oração a gente tira. A gente não permanece em Deus. Essas pessoas estavam clamando: Deus, tira Pedro da prisão. Deus, tira Pedro daquele lugar. Deus, move a tua mão lá. Quem sabe alguém orou: Deus, manda um anjo lá e tira Pedro daquele lugar. Aí quando acontece, é Pedro. É Pedro. Pedro está preso. A gente está orando aqui, é para libertação, e você fica criando expectativas que é Pedro. Aí depois de tanto ela insistir, Pedro também, tanto insistir de bater, eles vão lá, era Pedro. Eles ficam atônitos. Muitas das vezes a gente pede, não confia, a gente faz o papel de pedir. Mas o que adianta você pedir e não tem fé? Obviamente você está pedindo por coisas que ainda não aconteceram, por isso que engloba a fé. Mas você pede sem ter fé, como você está pedindo? As pessoas clamavam: Deus, liberta Pedro. Imagino eu criando uma ilustração aqui, vamos colocar como se fosse um versículo, e de repente um servo de Deus diz: Deus, envia o anjo, faz lá um trabalho, tira Pedro. E acontece. E a pessoa fica abismada: meu Deus, Deus tirou Pedro mesmo, como foi? Deus enviou o anjo lá, e a gente foi passando, as portas foram se abrindo sozinho e eu saí. E a pessoa fica assustada, falei: caramba, aconteceu isso mesmo? Então muitas das vezes a gente pede: Deus, age ali, Deus, faz aquilo lá, mas a gente está pedindo como se fosse uma obrigação nossa pedir. Porque muitas pessoas pegam aquela frase dizendo: mas Deus sabe de tudo. Deus sabe, é claro que Deus sabe de tudo. Mas Deus, é necessário ouvir os nossos clamores, porque senão não existiria oração, não existiria a igreja, não existiria louvores que nos ajudam nos momentos difíceis. Deus sabe de tudo, eu não vou pedir. Deus sabia que era para livrar Pedro lá. Mas e se não fossem as orações das pessoas que oravam por Pedro? Então muitas das vezes a gente pede, mas não crê que vai acontecer. A gente já é assim, a gente ajoelha, pede para Deus, mas duvida ao mesmo tempo. Ou a gente pede para Deus e fala: não, acho que não vai dar, acho que eu estou sonhando alto, eu acho que eu estou pedindo demais. A gente pede já duvidando. Acho que antes de a gente pedir, a gente já duvida antes de pedir. Então a gente, como eu disse, de pedras e muralhas, a gente já vai erguendo muralhas, já vai colocando pedras e já vai até atrapalhando o agir de Deus. Eu vejo muitas pessoas que falam: não, você não deve ajudar Deus a agir. Sim, de fato. Mas tem momentos que a gente tem que ajudar Deus a trabalhar. Não Ele a trabalhar nas nossas vidas, mas de nós dar liberdade dEle agir conforme o querer dEle. Então, Deus, eu vou ajudar o Senhor para que o Senhor entre na minha vida, realize o teu querer. A gente está dando uma ajuda para Deus, para que a gente, de repente Deus quer agir, a gente se tranca, a gente duvida, a gente tem a falta de fé, fica atônito quando acontece, mas você não pediu isso, você não clamou por isso acontecer. Então muitas das vezes a gente pede e não recebe pela falta de fé. É simples, eu acho que isso aqui é simples. Muitas das pessoas: Deus, abre uma porta de emprego. Aí passa uma semana, um mês, um ano, quem sabe aí passa um bom tempo e fala: não, minha fé já vai indo. De acordo com o tempo passa, a fé passa junto com o tempo. Mas vai passando e a gente, óbvio, a gente tem isso na cabeça, que sem fé a gente não consegue agradar. A Bíblia já diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente sabe que sem fé não vai, mas a gente escolhe ficar sem fé. A gente sabe que murmurar não ajuda, mas a gente escolhe murmurar. A gente sabe que questionar a Deus não vai ajudar, mas a gente escolhe questionar a Deus. João 13:7 diz: você não sabe agora, você vai entender depois. A gente sabe o que é para fazer, mas não faz. É a falta de fé. Antes de a gente pedir: Deus, eu acabo de lembrar aqui como meu irmão contou uma história, e é o que relaciona a falta de fé. Mas essa história foi ao contrário. Ela teve fé de onde ela não via nada, não acontecia nada, mas ela tinha fé. A história diz que uma mulher precisava de $10.000 para uma situação de sua casa. Mas ela foi ajoelhar e falou: Deus, me dá condição para $10.000. Deus, a minha vida está difícil, é uma quantia alta. Não. Ela ajoelhou e disse: Deus, eu já te agradeço pela condição de ter $10.000. Como eu não sei, onde eu não sei, quando eu não sei, mas já te agradeço. Como que uma mulher em sã consciência, não tendo, não vendo, não tendo condições nenhuma, já sendo grata por aquilo que é impossível para ela? Fé. E a história vai dizer que passa-se um tempo, e não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tudo passa o tempo. Tudo que é promessa de Deus tem que passar pelo deserto do tempo, pela prova do tempo. Toda promessa. E ela agradece.
dia após dia, ela agradecia. Deus, obrigado pela condição de ter 10 mil. Amanhã, Deus, obrigado por ter condições de ter 10 mil. Chegou-se um dia que o pai da moça, não, o pai do seu esposo morreu. E na carta lá de quando a pessoa morre, eu esqueci o nome agora, para repartir os bens, estava lá 10 mil para cada filho. Olha aí de onde veio. E veio os 10 mil certos. Uma outra história, um outro testemunho diz, Deus, eu preciso de 30, a época que era 30 cruzeiros. E ele tentou ajuda de todo canto. De repente ele foi para o culto também, para ele, Deus não falou com ele, pastor não pôde ajudar, irmãos não pôde ajudar. Ele voltando para casa, o tempo estava nubloso, estava muito chovendo, muita neblina, ele tem que ser obrigado a parar o carro. E o testemunho dele diz que veio um vento forte sobre o carro e ele espera aquele vento forte passar. De repente vem uma brisa suave. Ele olha pelo espelho do carro e fica assustado, fica atônito. Como essa situação, talvez uma falta de fé. O quê? Está acontecendo isso mesmo? Ele vai contar que vem umas cédulas de dinheiro voando naquele vento, ele põe o braço para fora, puxa aquelas cédulas para dentro do seu carro e começa a contar. Tem 10, tem 20, tem 30, tem 40, tem 50, tem 60, tem 70 cruzeiros sobre aquele vento e Deus respondeu a sua oração. Pessoas que pedem, Deus, eu quero 30 cruzeiros para me ajudar, mas para ele, Deus não fala, Deus não age. Aí, falta de fé, incredulidade, começa toda aquela coisa. Mas Deus age porque Ele é misericordioso, a graça dele. Mas como a mulher que precisava de 10 mil dólares, onde ela ia conseguir? Não sei. Como? Não sei. Quando? Não sei. Mas ela já era grata. Aí que a fé dela entrou em ação. Aqui, as pessoas clamavam por algo, mas já duvidando. Nem tinha acabado de orar, já estava duvidando. A falta de fé atrapalha muito as nossas vidas. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. A primeira parte aqui da gente pensar da falta de fé, onde a gente pede, Deus, me ajuda. Mas de repente passa 1 minuto. Ai, acho que não vai dar. Aí a gente tenta formular de novo a oração, a gente formula, meu Deus, acho que ainda não dá. E a gente pede duvidando. A gente pede, antes de pedir agradecendo, a gente pede duvidando. E isso atrapalha muito as nossas vidas, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então, não tenho condições, já agradeça. Deus, eu preciso de uma casa. Não tenho condições. Agradeça pela casa que você vai ter, que você já tem, né, nos planos de Deus. Deus, eu quero trocar o carro, mas não dá. Não dá não. Agradece pela condição que você vai ter pelo carro. Pelo tudo da sua vida, seja material, espiritual, financeira, sentimental, emocional, seja o que for. Já peça agradecendo, não peça duvidando. Se você gostou, deixe seu like, comente, favorite, se inscreva. É de graça se inscrever, recomendar para os seus amigos, pois brasileiro é assim, ainda mais nessa crise. Quando é de graça, o pessoal aproveita mesmo. Então, se inscreva, comente, favorite, compartilhe para seus amigos. É tudo de graça, tudo para vocês. Comente aqui temas, sugestões, críticas, perguntas, para que venha também ajudar no crescimento do canal, pois isso ajuda bastante. Então, esse é pessoal. Tchau, fui. Valeu.